Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Se você viu o nosso último vídeo sobre Graydon Creed, você deve ter, né? Você conhece ali quem é esse cara. A gente vai falar hoje da genética de Graydon Creed. Porque não é incomum que um mutante se una em um laço com outro mutante, né? Uma mutante se una em um laço com outro mutante e apesar dos dois terem genes X muito poderosos, né, o filho deles, né, o rebento que nasce dessa união, nascer sem poder nenhum, nascer sem mutação. Não parece incomum? E se eu disser para você que a biologia explica? E é isso que eu pretendo fazer para vocês. Eu vou explicar a biologia por trás de Graydon Creed e por que um filho de mutante nasceu sem mutação nenhuma. Vamos começar do básico. A gente já definiu aqui em diversos outros vídeos que o gene X, quer dizer, o gene que dá poder aos mutantes, é um gene recessivo. Eu vou reprisar para vocês o que é gene recessivo, caso você tenha faltado às aulas de biologia quando estava no ensino médio. Gene recessivo é um gene que não é dominante. Espera aí, mas você só resumiu. Pois é. Gene dominante é um gene que é uma característica predominante. E gene recessivo é uma característica que não é predominante. Exemplo de genes recessivos: cor dos olhos. Por isso que tem tanto pouca gente com olhos azuis, porque o olho azul e o olho verde são genes recessivos. Você pode ter alguém na família que tenha olho azul e não nascer. Um exemplo: meu pai tem olho azul e eu tenho olho castanho, porque o olho azul é um gene recessivo, o olho verde é um gene recessivo. Ou seja, não é porque você tem pais de olhos claros que você vai herdar esses olhos claros, porque é um gene recessivo, não é uma coisa dominante. Mas você pode herdar outras coisas, né? Por exemplo, alguma característica proeminente, que seria um formato do rosto, uma quantidade de pelos, ou um formato da orelha, alguma coisa assim, que seriam genes dominantes, que são coisas que você realmente pode herdar. Agora, coisas tipo o formato, né, a cor dos olhos, alguma coisa desse tipo, são genes recessivos. Eu peguei dei meu exemplo pessoal, né, que eu tenho um pai com olhos claros, meu olho é escuro. Então, assim, gene recessivo. O gene X, ele é recessivo, ou seja, você pode ser filho de mutantes e não herdar. Mas peraí, isso se você tiver um pai humano, né? Ou uma mãe humana. No caso dele, os dois são mutantes. Então, gene recessivo, recessivo, mas recessivo é igual a dominante. Na maioria das vezes. Peraí que eu vou te explicar. Dentro da biologia existe um termo científico chamado de recombinação miótica. O que é recombinação miótica? Eu vou explicar para vocês. Recombinação miótica é o seguinte: papai e mamãe fazem as coisas, o DNA de papai e o de mamãe se fundem, recombinam e criam você. Ou seja, você é a soma do DNA do seu pai e da sua mãe. Perfeito, essa parte você já sabe. Só que, o que é a recombinação miótica? A recombinação miótica é juntar DNA do pai e da mãe para criar um outro indivíduo. Como você pode ver aqui, ó. Vamos imaginar que o pai seja o azul e a mãe seja o vermelho. O pai e a mãe se unem e criam dois pares de indivíduos, meio vermelhos e meio azuis. Você está vendo a ilustração aqui só para ter uma noção. O que acontece nesse caso? Nesse caso, Graydon Creed é a recombinação genética de Victor Creed, Dentes de Sabre, e Raven Darkhold, a mutante mística. Só que pode ter um probleminha aqui. Os dois são mutantes? Sim. Só que, em algum momento da vida, ele teve uma maré de azar muito grande. Por quê? Graydon Creed só não herdou a mutação nem do pai nem da mãe por causa da recombinação miótica. Como assim, João? Quando Mística e Dentes de Sabre se uniram, né, tiveram entrelace ali, o DNA dos dois se recombinou, dando origem a um novo indivíduo. O normal seria que esse novo indivíduo herdasse características paternas ou maternas como características parentais, né? Mas como o gene mutante não é dominante e a mutação da mística é uma mutação muito volátil, podem ter causado um probleminha da recombinação genética. Como assim, João? Eu explico. No momento em que os dois se uniram, a recombinação genética teria que feito o seguinte: teria que fazer herdar pelo menos a mutação de um dos dois. É o mais comum.
já que os dois pais eram mutantes. Só que como a mutação da mística é uma mutação volátil, porque a mutação do dente de sabre ela é uma mutação cravada, e é aquilo ali, né? A mutação do dente de sabre é ferocidade, instintos avançados, tarará, tererê, você já sabe, já conhece a mutação do dente de sabre. A mutação da mística, ela é uma mutação volátil, mutável, porque ela tem o DNA muito estável, por causa da sua mutação. Porque ela tem literalmente metamorfose metacelular. Ela consegue mudar cada célula do seu corpo. E por causa disso, durante a recombinação genética, que a gente já citou, pode ter acontecido o quê? Os organismos podem ter preservado justamente a parte não mutante do DNA. E aí, meu amigo, o óvulo gerado não herdou mutações. Biologicamente falando, a culpa do Graydon Creed ter nascido humano é da mística. Porque enquanto o DNA do dente de sabre é cravado, a mutação dele é uma mutação muito, né, estruturada ali, instintos animais, ferocidade, garras, dentes afiados, presas. A mutação da mística ela é volátil. Ela consegue literalmente mudar cada célula do seu corpo. Então, em algum momento, na hora da recombinação genética ali, o óvulo formado pode ter pareado sistemas genéticos humanos, ou seja, biologia humana comum. Pode ter descartado o DNA mutante, que é um DNA recessivo. Então, pode ter descartado o DNA recessivo, mesmo que seja de dois pais mutantes. Durante a formação do óvulo, durante a recombinação ali, pode ter acontecido que o DNA da mística e o DNA do dente de sabre não tenham se combinado muito bem, porque a mutação deles são muito diferentes e a mutação da mística é muito variável. E por causa dessa variabilidade da mutação da mística, pode ter acontecido de que durante a formação do óvulo, durante a recombinação do DNA, tenha descartado o gene recessivo da mutação, dando origem a um humano. É só você lembrar que Graydon Creed não é o único filho da mística. Ela já teve vários filhos. O Noturno é filho da mística. Ela já teve um filho com o Wolverine. E cada filho dela nasce com uma formação biológica, uma formação de mutação específica e única. Isso porque o gene da mística é muito estável. Então, é possível que, mesmo genes de mutantes pareados, que no caso são dois mutantes, né, é o dente de sabre e a própria mística, tenham causado uma anomalia genética que, na hora da recombinação, tenha descartado justamente a capacidade mutante dele. Mas, apesar de Graydon Creed ter nascido humano, ele ainda tem resquício de DNA mutante. Como assim, João? Eu explico. Graydon Creed é um humano, não possui poderes de nenhuma forma, não tem super força, não tem vulnerabilidade, não tem nada. Ele é um humano padrão, não herdou mutação. E isso a gente já descobriu que é por causa da recombinação genética, da mioestase, né? Que a recombinação genética causou o descarte de ambos genes X, que são genes recessivos. A gente já cravou isso aqui ao longo do vídeo. Só que se você fizer um exame de DNA no Graydon Creed e no Noturno, que são totalmente diferentes, você vai ver que tem sistemas parentais, ou seja, ainda há resquícios de GNX dormentes, inativos, no sistema do Graydon Creed. Isso quer dizer que vai virar mutante algum dia? Não. Mas isso quer dizer que pensa no GNX como um vírus, vai ficar mais fácil de você entender agora. Graydon Creed é um portador assintomático, ele não vai adquirir poderes, tá? Ele não vai despertar mutação nenhuma, ele é um humano padrão. Mas o DNA dele carrega resquícios de mutação, tanto da parte da mãe quanto da parte do pai. Tanto que, como eu disse, se eu fizer um teste de DNA com o Noturno, vai dar parentesco, mesmo o Noturno sendo um mutante e ele não. Ou seja, ele é um portador assintomático, o que quer dizer que, se Graydon Creed tiver filhos, algum deles pode nascer com a mutação tanto do pai quanto da mãe. Sim, os filhos dele podem herdar mutações. Assim como meus filhos podem herdar o olho azul do meu pai, mesmo eu não tendo. Gene recessivo, biologia pura. Ele é um portador assintomático. Sim, os filhos de um cara que caça mutantes podem nascer mutantes. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.